Olá pessoal, tudo bom? Vamos então dar início à última aula da apostila regular aí do Formação Solidária. E a gente estava vendo conteúdos na última aula, a gente estava na aula 12, né, da apostila 7, com outro professor, e ele provavelmente estava vendo partículas carregadas imersas em campos magnéticos, né? E hoje a gente vai ver lei de Faraday, lei de Lenz e transformadores, tá? E um pouquinho de fluxo magnético para explicar a lei de Faraday e lei de Lenz. Bom, conteúdo extremamente importante, pessoal, porque é um conteúdo que está com a gente todos os dias, de certa maneira, porque é através da lei de Faraday, ou a lei de Faraday é um dos princípios principais pelos quais a gente consegue gerar energia elétrica. Então, 90% da energia elétrica, ou até mais, pessoal, da energia elétrica produzida no mundo é obtida através de princípios que podem ser explicados através da lei de Faraday, tá ok? Então a gente vai ver um pouquinho mais detalhes disso. Preparei umas animações bacanas, um software interessante para a gente visualizar isso daí, tá ok? Então vamos dar sequência aqui. A gente está na aula 13, como havia falando, em Física C, apostila 7, e esses são os conteúdos abordados. Para explicar a lei de Faraday, gente, para explicar a lei de Faraday, a gente tem que entender um pouquinho sobre fluxo magnético, tá? Então, fluxo magnético, pessoal, pensa o seguinte: fluxo magnético ele está relacionado com a quantidade de linhas de indução magnética que atravessam uma certa área, tá? Quantidade de linhas de indução magnética que atravessam uma certa área. Então aqui é a mesma fórmula que tem na apostila de vocês. A gente está vendo que o fluxo magnético, que ele é simbolizado pela letra φ, né? Na verdade, esse delta, que seria uma variação de fluxo magnético, ele não estaria aqui, tá? Então só o fluxo magnético por si só, ele é o B, que é a intensidade do campo magnético, vezes um A área está relacionada à área a qual a gente está falando ali, né? A área a qual atravessa as linhas de indução magnética, e cosseno do ângulo θ. O ângulo θ, pessoal, é um ângulo que ele está medindo aqui nessa figura, a gente pode ver que o ângulo θ ele é o ângulo entre as linhas de indução magnética e o vetor normal, a área na qual está cruzando o fluxo, né? Então, se você olhar aqui, esse vetor n é o vetor normal, a área ou é esse plano, tá? Um vetor perpendicular ao plano, e ao qual ele está orientando aquela área, né? Então, o vetor b forma um ângulo θ com aquele vetor n, né? Então, isso você consegue ter a ideia de qual que é o ângulo formado entre aquele plano e as linhas de indução magnética. Só, mas perceba o seguinte, o mais importante para a gente entender aqui é o seguinte: quanto maior a área, então você pensa que eu tenho um monte de linhas de indução magnética, quanto maior a área, mais linhas de indução magnética são capazes de passar por esse plano, correto? Com quanto maior a área, mais linhas de indução magnética passam. Dependendo desse ângulo, mais ou menos linhas também passarão, né? Então, se o ângulo formado entre o vetor normal e o campo magnético for 90 graus, então esse plano está orientado paralelo às linhas de indução magnética. Então, é esse o caso da segunda figura, né? Quando o vetor normal está perpendicular às linhas de indução magnética, significa que o plano está paralelo às linhas. Nesse caso, nenhuma linha atravessa o plano. Nenhuma linha é capaz de atravessar o plano. Pensa um plano como essa folha dessa apostila, né? Então, vamos colocar. Pensa o plano como essa folha dessa apostila. E as linhas de indução magnética estão cruzando. Se a folha estiver paralela ao campo, nenhuma linha cruzará a área, né? Nenhuma linha cruzará a área. Neste caso, como nenhuma linha cruza a área, o ângulo θ é 90 graus e cosseno de 90 graus é zero, portanto não tem fluxo magnético. Se eu não tenho linha de indução magnética cruzando uma certa área, uma certa região, eu não tenho fluxo magnético nessa região, tá? E o fluxo magnético nesse caso será o maior possível quando o vetor normal ao plano se alinhar com o fluxo magnético. Em outras palavras, quando a área estiver perpendicular às linhas de indução magnética. Quando a área estiver perpendicular às linhas de indução magnética, então esse será o fluxo magnético máximo.
Tá ok, pessoal? Então, o fluxo magnético ele está relacionado com a quantidade de linhas de indução magnética que atravessam uma certa área. Isso é fluxo magnético. Tá? A gente vai abordar um pouquinho melhor esses conceitos daqui a pouco, quando a gente vai vendo lei de Faraday. Então, lei de Faraday. Lei de Faraday, pessoal, talvez uma das leis mais importantes, diria, da engenharia, né? Porque isso daqui fundamenta, pessoal, a geração de eletricidade. Então, a gente gera energia elétrica hoje, da maior parte, se beneficiando desse princípio físico aqui, tá? Então, o que ele quer dizer? Esse Epson, ele é uma força que a gente chama de força eletromotriz. Epson é uma força eletromotriz. Nada mais é do que uma tensão elétrica, uma diferença de potencial, tá? Então, E é uma tensão elétrica que a gente chama de força eletromotriz. Ele é igual a uma variação de fluxo magnético, tá vendo esse delta? Delta quer dizer variação de fluxo. Então, uma variação de fluxo magnético por uma variação de tempo. E um sinal de menos aqui na frente, que isso daqui a gente vai explicar através da lei de Lenz daqui a pouco, tá? Lei de Lenz que é bem simples de entender. Então, o que significa isso? Sempre quando houver variação de fluxo magnético em uma certa área, por exemplo, imagine aqui, ó, nesse desenho, eu tenho uma espira, tá vendo aqui, ó, uma espira? Vamos apontar com laser aqui, ó. Eu tenho uma espira aqui, ó. Espira, que é um fio em formato, nesse caso aqui, quadrado ou retangular, tá? Tem uma espira. Essa espira forma uma certa área nela, né? Então essa espira ela forma uma certa área nessa espira. E eu tenho dois ímãs aqui, né? Claro que esses ímãs não são separados, não são monopolos, né? Com certeza, se aqui está um polo norte, eu tenho um polo sul ali também, né? Mas só para exemplo, né? Então, se aqui tem um norte, aqui eu teria um polo sul. Tá? Esse seria o correto, né, pessoal? Não consigo separar polos magnéticos, né? Se eu tenho um polo norte, com certeza eu tenho um polo sul, né? Porque eu só tenho dipolos magnéticos e não monopolos magnéticos, certo? A gente viu isso em duas aulas anteriores. Da mesma maneira, esse polo sul aqui ele tem o polo norte dele. Mas aqui o que ele está fazendo. Esse desenho está dizendo pra gente é que entre esses dois ímãs eu tenho um campo magnético, certo? E o campo magnético ele tem a característica de sair do norte e entrar no sul, né? Sair do norte e entrar no sul. Então imagine ali que eu tenho várias linhas de indução magnética representando o campo magnético, certo? Bom, se essa espira ela está alinhada então as linhas estão todas para lá. Se essa espira está alinhada com as linhas de indução magnética, eu não tenho fluxo magnético através dessa espira. Porém, se eu angulo um pouco, e por isso tem uma manivela aqui, ó, se eu angulo um pouco essa manivela aqui, faço uma pequena angulação, algumas linhas de indução magnética passam a entrar naquela espira, tá? Então eu tenho fluxo magnético. Mas, se isso fica parado, se não tem movimento algum, eu só tenho fluxo magnético, não tenho nada acontecendo. Agora, a partir do momento que eu tenho um movimento, se eu começar a pegar aquela manivela e girar a manivela, eu vou ter fluxo magnético que vai variar dentro daquela espira. Porque o fluxo magnético depende do ângulo, a gente acabou de ver, depende do ângulo, né? Então, o fluxo magnético vai variar dentro da espira. Então, uma variação de fluxo no tempo, então, variação de fluxo no tempo gera uma força eletromotriz. Uma força eletromotriz, pessoal, aqui a gente tá falando tensão CA. O que significa tensão CA? Tensão em corrente alternada. E isso daqui é uma senoide, vamos continuar isso aqui. Isso aqui vai gerar uma senoide, tá? Então, é isso que acontece. Há uma tensão. Isso daqui, ó, vamos fazer um gráfico aqui. Um gráfico de tempo no eixo X. E aqui uma tensão, né? Que tensão é essa? A gente simboliza pela letra U, né? Que na verdade aqui, no nosso caso, vai ser o epsilonzinho, tá? Mas enfim. Então vai ter uma tensão que vai variar no tempo. Vai surgir uma tensão que vai variar no tempo. E essa tensão varia no tempo porque eu estou pegando essas escovas aqui, né? Ó, uma está em contato sempre com essa haste e essa está sempre em contato com essa haste. Então, entre essas duas escovas que a gente chama, que são esses anéis ali,
entre aquelas duas escovas tem uma tensão que varia no tempo. E essa tensão que varia no tempo se dá graças à variação de fluxo magnético dentro dessa espira. Ok, pessoal? Então isso é a lei de Faraday. Então uma variação de fluxo magnético em uma espira gera uma tensão elétrica. Pessoal, se gera uma tensão elétrica, você está gerando eletricidade. É aí que está a sacada, tá? Então, para a gente entender melhor isso aí, tem um softwarezinho bacana aqui. Que é esse software aqui, pessoal. Ele se chama Faraday's Electromagnetic Lab. Ele é um software gratuito disponível na internet. Vocês conseguem baixar tranquilamente, tá? Eu vou projetar ele inteiro aqui. E tem algumas coisas interessantes. Primeiro, desse software aqui, só para a gente visualizar aqui, é um ímã e uma bússola, né? A gente viu lá na nossa última aula que uma bússola ele é como se fosse um sensor de campo magnético, tá? Sensor não é a melhor palavra, mas ele sente o campo magnético. E ele se orienta no campo magnético, tá? Então ele se orienta no campo magnético. Então se você aponta o norte para lá, perceba que o polo norte dessa bússola, que tá em vermelho aqui, ele tende a buscar o polo sul. Ou seja, ele se alinha ao polo sul do ímã. Mas isso daqui nem é o mais legal para a gente ver aqui. O mais legal é isso daqui. Pessoal, aqui eu tenho um ímã, uma barra de ímã com norte e sul. E aqui eu tenho duas espiras, né? A gente pode até diminuir o número de espiras aqui, ó, para ficar mais simples o entendimento. Eu tenho uma espira, que é um fio enrolado. E no final desse fio enrolado eu coloco uma lâmpada, só para a gente detectar se teve alguma tensão elétrica ou uma corrente elétrica fluindo nesse circuito, né? Então aqui é um circuito lâmpada, fio enrolado. Aqui eu tenho um campo magnético, que eu não vou mostrar aqui o campo, né? Então aqui eu estou mostrando o campo magnético. Tá vendo que ele tem uma certa forma? Isso aqui representa as linhas de indução magnética, né? Se você jogasse ele malha de ferro, elas iam se orientar conforme esse campo. Bom, então eu tenho um ímã aqui, uma bússola aqui, só pra gente deixar aqui, ó. Ela tá um pouco lenta, mas ela vai se orientar, né? O norte dela vai apontar para esse ímã aqui. Ela tá bem lenta, não sei nem porque nem vou mostrar ela. Enfim. Bom, pessoal, se eu tenho um ímã gera ao redor de si um campo magnético. Esse campo magnético, ele atravessa uma espira. Se linhas de indução magnética atravessam a espira, significa que eu tenho fluxo magnético. Então eu tenho fluxo magnético dentro dessa espira, certo? Tem um fluxo magnético dentro dessa espira. Ok, se eu quisesse calcular, é só calcular. Fluxo magnético é igual ao B, que é o campo magnético, a intensidade do campo, vezes a área dessa espira, né? Então, olha, a área dessa espira eu posso até diminuir a área, tá vendo? Ou aumentar a área da espira, vezes a área. E está relacionado com o ângulo, né? Então aqui eu não consigo mexer, mas se eu angular essa espira em relação ao campo, muda tudo também, né? Bom, mas a lâmpada não acende? Só um ímã próximo à espira não é capaz de acender a lâmpada. Para que eu consiga acender a lâmpada, pessoal, vamos lembrar lá? Para que eu tenha tensão induzida na espira, eu tenho que ter uma variação de fluxo no tempo. Eu tenho fluxo, só que esse fluxo é estático, ele não varia no tempo. Para que tenha uma tensão induzida, esse fluxo tem que variar no tempo. O que eu faço para variar o fluxo no tempo? Ou eu mexo a espira em relação ao ímã, ou o ímã em relação à espira. Como assim? Se eu mover esse ímã, pessoal, olha só. Ó, tá vendo que a lâmpada começa a acender? Repare nos elétrons nessa espira. Os elétrons começam a se mover. Ou seja, está aparecendo uma corrente elétrica induzida na espira quando eu movimento o ímã próximo da espira. Esse movimento pode ser qualquer, tá, pessoal? Ó, contanto que eu movimente e tenha variação de fluxo dentro da espira, eu vou ter corrente elétrica induzida na espira, tá? Sempre vou ter corrente elétrica induzida na espira. Essa intensidade é maior conforme a área aumenta, né? Então, se eu diminuir a área, ó, veja que do lado aqui, ó, a intensidade é quase nenhuma da lâmpada, né? E conforme eu aumento a área, essa intensidade é para aumentar também, ó, né? Conforme aumenta a área, ela aumenta. E também se eu aumentar aqui eu consigo aumentar a intensidade do campo magnético, né? Então, se eu aumentar a intensidade do campo magnético, ou seja, deixar um ímã mais forte, um ímã mais potente, eu consigo aumentar o fluxo magnético variante no tempo dentro da espira e, consequentemente, a tensão induzida. Só é exatamente dessa maneira que se gera eletricidade. Exatamente dessa maneira.
Aqui a gente consegue, daqui a pouco eu mostro, mas aqui a gente tem um exemplo simplificado de como funciona uma usina hidrelétrica. Uma usina hidrelétrica funciona seguindo esse princípio aqui. Eu tenho, ó, repara aqui, eu tenho uma espira ou um conjunto de espiras que formam a bobina, tá? Um solenoide. Eu tenho um ímã que ele está acoplado a uma turbina, por exemplo, como é em Itaipu, tem um ímã acoplado numa turbina, e essa turbina ela se move com a força da água. Então aqui eu tenho uma torneira que se eu ligar essa torneira numa vazão bem baixa, em 4 RPM, ou 4 rotações por minuto, esse ímã vai variar. Repare que se a gente mostrar o campo aqui, ó, esse campo ele varia, está variando lentamente, mas ele varia com o tempo dentro da espira. Quanto maior for essa variação com o tempo, maior é a corrente, né? Tá vendo que os elétrons se movem mais rapidamente aqui, né? Mais elétrons se movem mais rapidamente, que gera uma luminosidade na lâmpada maior. Tudo isso ocorre porque o fluxo magnético está variando com o tempo dentro da espira. Se eu aumentar a vazão disso daqui, maior ainda é a geração de energia. Por isso que quando falta água, o pessoal fica com medo de faltar energia. Porque se não tem água, eu não consigo mover a turbina ou essa roda d'água, que não vai conseguir fazer variação de fluxo magnético dentro da espira. Não fazendo variação de fluxo magnético dentro da espira, eu não tenho tensão induzida, e não tendo tensão induzida, eu não tenho energia chegando na tua casa. É esse o princípio de qualquer usina hidrelétrica, pessoal. De qualquer usina hidrelétrica é esse princípio. Mas eu falei lá no começo da aula, que o princípio da lei de Faraday é o que explica a geração de 90% ou mais da energia elétrica produzida no mundo, né? Mas a gente sabe que o Brasil é uma exceção, que é um país que a matriz energética, praticamente a maior parte é gerada por energia de hidrelétrica, né? Mas em outros lugares do mundo, como é que se gera, né? Em outros lugares do mundo, você tem, por exemplo, usina termoelétrica, usinas nucleares. Como é que funciona uma usina termoelétrica? Uma usina termoelétrica, a única diferença que daqui é o que vai mover essa turbina aqui não é água. Não é água. O que move uma turbina numa usina termoelétrica é vapor. É vapor. Então eles direcionam vapor da água numa turbina e essa turbina gira um ímã, tá? Né? Geralmente não são ímãs permanentes, tá, pessoal? São eletroímãs, que a gente já pode comentar um pouquinho melhor daqui a pouco. Mas ele consegue gerar um campo magnético variante no tempo dentro de uma espira e isso você consegue gerar energia elétrica. Beleza? Uma termoelétrica, como é que você gera vapor? Você aquece a água para queimar, você queima algum combustível para aquecer a água e gerar vapor, né? Então pode ser carvão, pode ser gás natural e assim vai. Tem várias maneiras de se gerar vapor a partir de diversos combustíveis, né? Outra maneira é a partir de reações nucleares, né, em usinas nucleares. A partir de reações nucleares, você aquece a água, gera vapor, vapor move uma turbina. Essa turbina vai variar o fluxo magnético dentro de alguma espira, e essa variação de fluxo magnético dentro da espira com o tempo vai gerar eletricidade. Tá ok? Então, a maioria é gerado sim. Usina eólica, a mesma coisa. Usina eólica, o que faz girar não é uma água, não é o vapor, é vento. É vento. Então, o vento gira um catavento lá, que é uma turbina eólica, e essa turbina eólica gera variação de fluxo magnético dentro do inspira e isso gera eletricidade. Belezinha, pessoal? Fantástico, né? É simples, não é complicado isso. Isso é uma coisa simples. E tudo tá através dessa fórmulazinha aqui equacionada nessa fórmula. Variação de fluxo magnético com o tempo gera tensão elétrica induzida. Só o importante é ressaltar. Se eu fechar isso daqui, fecha a turbina. Pensa, com a turbina fechada, eu tenho fluxo magnético dentro da espira? Eu tenho fluxo, eu tenho φ dentro da espira? Eu tenho esse φ aqui, ó, fluxo magnético dentro da espira? Tenho. Tenho. A resposta é tenho. Por quê? Porque eu tenho linhas de indução magnética que atravessam essa espira. Porém, só fluxo magnético não basta para gerar tensão elétrica. Eu tenho que ter um fluxo magnético que varia no tempo. Então, para o fluxo magnético variar no tempo, eu tenho que rodar esse ímã. Rodando esse ímã aqui, o fluxo magnético, repare, ó, aqui dentro,
essas bússolazinhas aqui dentro da espira estão malucas, estão girando, porque está variando. O fluxo magnético dentro da espira está variando. E o fluxo magnético dentro da espira variando gera uma corrente elétrica que consegue acender uma lâmpada. Uma coisa interessante, pessoal, é que a gente fala que isso daqui gera uma tensão alternada, que é uma tensão que se alterna no tempo. Ora ela é negativa, ora positiva, ora negativa, ora positiva. Por que isso? Porque o elétron está indo num sentido e em outro sentido, em um sentido e outro sentido, horário anti-horário, horário anti-horário. Então, se o elétron está indo de lá para cá, de cá para lá, eu gero uma tensão alternada no tempo, tá? Uma tensão alternada, que é o que a gente tem na tomada. E essa tensão alternada no tempo, ela tem uma forma de uma senoide, tá? Ela alterna no tempo conforme uma senoide, ok? Tranquilo, pessoal? Então, se a gente voltar lá para a nossa apresentação, isso daqui é o princípio da lei de Faraday. Uma coisa interessante é, e esse sinal de menos? Por que esse sinal de menos está aqui? Esse sinal de menos está aqui e ele é explicado pela lei de Lenz. A lei de Lenz diz o seguinte, vamos ler junto, pessoal, rapidinho. Vamos ler junto a lei de Lenz. A lei de Lenz diz o seguinte, ó. Segundo a lei de Lenz, o sentido da corrente elétrica induzida é tal que o campo magnético por ela criado é oposto à variação de fluxo magnético que lhe deu origem. Havendo uma diminuição do fluxo magnético, a corrente criada gera um campo magnético de mesmo sentido do fluxo magnético da fonte. Entenderam? Não, não, pessoal, complicada essa frase, né? O que isso daqui quer dizer? Vamos ler com mais detalhes. Vamos ver com mais detalhes. Ó, segundo a lei de Lenz, o sentido da corrente induzida é tal que o campo magnético por ela criado é oposto à variação de fluxo magnético que deu origem. Tá difícil entender ainda, né? Só vamos então entender isso aqui com base nesses dois desenhos. Esses dois desenhos dizem o seguinte. Aqui eu tenho uma espira. E aqui eu tenho um ímã que se aproxima dessa espira com velocidade v. Um ímã que se aproxima dessa espira com velocidade v. Da direita para a esquerda, tá? Bom, quando eu aproximo um ímã da espira, essa espira ela tá de boa ali, tá? A espira tá de boa. Quando você aproxima o ímã da espira, tá? Você aproxima o ímã da espira, o que que acontece? Ela tende a se opor a essa aproximação. O que que significa isso? Ela tende a se opor à espira. Pensa em espira como um ser manhoso. O que é um ser manhoso? É um ser manhoso é aquele que quer uma coisa, mas não quer, quando tem, não quer. Né? Isso é manha, né? Então pense o seguinte, a espira é manhosa. Se aproxima o ímã da espira. Ela não quer que você se aproxime. Então o que que ela faz? Se ela não quer que você se aproxime quando você está se aproximando, o ímã da espira. Ela cria um polo de maneira a se opor à aproximação. Então o que opõe norte? Você está aproximando com o norte. O que que opõe a norte? Outro polo norte. Então, norte opõe ao polo norte, porque o norte com o norte se repele. Então, você aproxima o ímã da espira com o polo norte, ela, não quero, eu quero que afaste. Tá? Então, ela cria um polo norte. Para ela criar um polo norte, a corrente elétrica só pode estar nesse sentido, que é o sentido anti-horário. Né? Então, sentido anti-horário. Beleza? Então, se ela criou um polo norte aqui, então significa que a corrente elétrica foi no sentido anti-horário. Mas, eu acabei de falar, a espira é manhosa. Da mesma maneira que quando você aproxima um ímã da espira, ela não quer que o ímã se aproxime, quando você afasta, nesse caso aqui, ó, segunda figura, quando você está afastando o ímã da espira, ela tende a tentar aproximar de novo o ímã. Tá? Então, tá vendo que o ímã está se afastando? Não, volte! O que ela faz para voltar, então? Ela cria um polo oposto ao polo que está se afastando. O que é o polo oposto ao polo norte? Polo sul. Sul atrai norte, norte atrai sul. Então, quando o ímã está afastando da espira, ela cria um polo sul. E se ela cria um polo sul, a corrente vai no sentido horário. Tá? Sentido horário. Então, quando se aproxima, ela não quer que se aproxime. Quando se afasta, ela não quer que se afaste. Tá? É só lembrar disso, pessoal, que você sabe qual vai ser o polo gerado no centro da espira. Tá ok? E quando ela faz isso, então uma corrente é hora num sentido, hora no outro. Hora no sentido, hora no outro. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, com base nisso, a gente consegue resolver exercícios, mas antes de resolver exercícios, eu ainda quero mostrar algumas coisas desse software fantástico aqui, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um eletroímã, né, pessoal? Um exemplo de um eletroímã. Então, da mesma maneira que eu tenho campos magnéticos formados por ímãs permanentes, eu tenho eletroímãs. Eletroímãs nada mais é do que você ligar uma bateria num fio, e esse fio faz percorrer uma corrente elétrica, e com isso uma corrente elétrica gera um campo magnético. A gente viu lá na experiência do Ørsted, na nossa aula retrasada,
que uma corrente elétrica gera um campo magnético, né? Então, se eu zero isso daqui, né? Zero a corrente elétrica, ou seja, zero a tensão, né, na bobina, eu não tenho campo. Na medida que eu tenho tensão elétrica, eu tenho campo. Se eu inverter essa tensão elétrica para cá, ó, inverter os polos da bateria, o campo muda. Tá vendo a bússola? Muda completamente. Era mais ou menos daqui, ó, a experiência do Ørsted, o que ele fez? A experiência do Ørsted é exatamente essa aqui, ó. Ligou um circuito. A bússola mudou de posição. Ó, a bússola está apontando lá para o norte, polo norte da Terra. Quando você liga o circuito, ela aponta para outro sentido. Ó. Então não está apontando para um sentido, liguei o circuito, ela apontou para outro sentido. Beleza? Então essa é a experiência do Ørsted. Jan Christian Ørsted. Bom, outra coisa interessante para a gente ver aqui é que, da mesma maneira que um ímã, quando se aproxima de uma espira, consegue gerar uma corrente elétrica, um eletroímã, que gera campo magnético, quando se aproxima de uma bobina, também gera corrente elétrica, tá? Também gera corrente elétrica. E é mais ou menos assim, pessoal, que algumas usinas hidrelétricas, como é o exemplo de Itaipu, funciona. Lá eles não têm ímãs permanentes gigantes, tá? Eles geram campo magnético através de correntes elétricas, e são correntes contínuas, porque geram campo contínuo, o que vai variar é a rotação ali com base numa energia mecânica da água, né? Mas ele consegue, a partir de um eletroímã, ele faz variação de fluxo magnético internamente a uma bobina. Beleza, pessoal? Tranquilo? Se eu não tenho nada aqui, não tenho nada. Pessoal, olha que legal, ó. Não movo aqui, ó, mas só de mudar aqui, ó, eu já tenho uma pequena luminosidade na lâmpada. Por quê? Porque quando eu faço aqui, eu tenho variação de fluxo magnético no interior da bobina ou da espira, e variação de fluxo magnético no tempo gera aquilo lá. Outra coisa interessante, repare. Elétron fluindo, elétron em movimento, porque a corrente elétrica foi gerada por essa tensão aqui, né? Essa tensão conseguiu induzir essa corrente elétrica. E eu não tenho nada acontecendo aqui na lâmpada. Por que eu não tenho nada acontecendo na lâmpada? Porque essa corrente elétrica contínua gera um fluxo contínuo e o fluxo no interior da espira é estático. Tá vendo que tá tudo parado aqui, o campo? O campo está estático. Se o campo está estático, eu não tenho força eletromotriz induzida. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Pessoal, então é isso aí de teoria. Vamos resolver alguns exercícios. Ou vamos parar por aqui e resolver o exercício na próxima aula. Eu vou parar por aqui, pessoal, a aula. Eu vou resolver o exercício em outra aula e posto 2 aulas lá, tá, pessoal? Para dar uma pausazinha. Beleza? Então, por hoje é isso daí, pessoal. Daqui a pouco eu já vou gravar na sequência aqui o próximo vídeo da nossa aula com resolução de 3 exercícios. Belezinha, pessoal? É isso aí. Tchau pra mim. Até mais, pessoal.